Olá, pessoal! Nesse momento apresentaremos a revisão de metodologia da pesquisa do segundo bimestre. Nessa revisão, abordaremos assuntos relacionados à ética em pesquisa, os documentos internacionais que regem a ética em pesquisa no mundo. Abordaremos também os documentos nacionais, como que a ética em pesquisa aconteceu aqui no território nacional. Apresentaremos como o Conselho Nacional de Saúde organizou os comitês de ética em pesquisa, o ICEP, no território nacional. Esses CEP, eles avaliam projetos relacionados a seres humanos, né? Então, a gente não vai abordar os assuntos relacionados ao CEUA, que é o Comitê de Ética em Animais. Além disso, falaremos também dos documentos necessários a serem encaminhados para os comitês de ética para que os projetos sejam avaliados segundo a ética. Nesse sentido, a Plataforma Brasil é o site que nós utilizamos para encaminhar os documentos, né, para que eles sejam avaliados por cada um dos comitês de ética. Então vamos lá. Começando pelas questões internacionais. Existem alguns documentos de repercussão internacional que são bem importantes nós conhecermos. Dentre eles, o Código de Nuremberg, a Declaração de Helsinki, o Relatório de Belmont, as diretrizes do Conselho das Organizações Internacionais de Ciências Médicas e as diretrizes e normas reguladoras envolvendo seres humanos vinculadas ao Conselho Nacional de Saúde do Território Nacional. Vamos iniciar pelo Código de Nuremberg. O Código de Nuremberg foi definido na Alemanha em 1947, após a Segunda Guerra Mundial. 10 recomendações foram sugeridas para os experimentos com seres humanos naquele momento. Eu quero destacar 3 delas que são as mais importantes. Primeiro, a obrigatoriedade no conselho do consentimento voluntário do participante. Investigações devem apoiar-se em experimentos animais antes de entrar com experimentos em humanos, é importante começar com os experimentos animais. E as pessoas que desenvolvem as pesquisas devem ser qualificadas de maneira científica, né? Devem ser cientificamente qualificadas. A segunda situação importante aconteceu em 1964, foi a Declaração de Helsinki, na Finlândia. Nessa declaração, foram expandidas normas para as pesquisas em seres humanos. Dentro dessas normas, o que mais se destacou? A necessidade de um protocolo que contenha detalhes da investigação, a declaração sobre as condições éticas da pesquisa em si, o examinador o grupo de pesquisa deve ser examinado por uma comissão independente e também explicita a necessidade da privacidade do indivíduo que participa da pesquisa e que deve sempre prevalecer os interesses do próprio indivíduo antes dos interesses da pesquisa. A terceira declaração foi o relatório de Belmont. Aconteceu nos Estados Unidos em 1978, no estado do Alabama. Eles partiram de um estudo chamado Estudo Tuckesjee, realizado no estado do Alabama em 1972. Eles identificaram que desde 1932, 400 afro-americanos pobres, portadores de sífilis latente, eram acompanhados e permaneciam sem medicação, embora estivesse tratamento eficaz por meio de antibiótico a partir de 1940. Em 1978, eles definiram os princípios éticos e diretrizes para a proteção de sujeitos humanos nas pesquisas, afirmando a necessidade do consentimento informado, a avaliação dos riscos e benefícios dos sujeitos de pesquisa e a exigência de procedimentos e resultados justos na seleção dos sujeitos para a pesquisa, dos participantes de pesquisa. O quarto documento de repercussão internacional foram as diretrizes do Conselho das Organizações Internacionais de Ciências Médicas. Ele foi lançado em 1982 e teve revisões em 1993, em 2002 e em 2009 eles lançaram esse Guia Internacional de Ética de Estudos Epidemiológicos. É o que a gente vem seguindo até hoje. É um documento bastante interessante que nos traz todas as regras de pesquisa em seres humanos nas ciências da saúde. E por fim, em 1996, nós tivemos no Brasil a definição das diretrizes e normas reguladoras
de pesquisas envolvendo seres humanos. Ela foi definida pelo Conselho Nacional de Saúde e nos trouxe a Resolução 196, de 1996, definindo a necessidade do consentimento livre e esclarecido para todos os participantes de pesquisa, a ponderação entre os riscos e benefícios desses mesmos participantes, a garantia que danos previsíveis seriam evitados e a necessidade de que a pesquisa tivesse uma relevância social, com vantagens significativas para os sujeitos e pesquisa e minimização dos ônus para os sujeitos vulneráveis. Nesse contexto, o Conselho Nacional de Saúde definiu um Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP. O CONEP ele é formado por sujeitos da sociedade, sujeitos dentro da área da saúde, né, que definem as regras do Comitê de Ética no território nacional. Como o CONEP ele fica centrado em Brasília, é muito difícil e complicado que ele desenvolva toda a avaliação de pesquisas no território nacional, visto que o país é bastante grande. Com isso, surgiram, nesse momento, os comitês de ética em pesquisa. Esses comitês de ética em pesquisa, eles são vinculados a hospitais, clínicas, prefeituras, instituições de ensino superior, enfim, todo meio em que possam existir possíveis pesquisas, em especial vinculado à área da saúde, aqui no nosso caso, nesse momento, né? Quem que forma esses comitês de ética em pesquisa? Então, são professores ou sujeitos da sociedade de diferentes áreas acadêmicas de conhecimento. Então, professores, além da área da saúde, medicina, enfermagem, odontologia, fisioterapia, nutrição, nós temos também profissionais vinculados ao direito, artes cênicas, as arquiteturas, as engenharias, enfim, todas as pessoas que compõem uma instituição de ensino superior, por exemplo, né? Bom, com isso, gente, o que a gente pode dizer do Comitê de Ética? Que a proposta dele não é avaliar metodologias das pesquisas, mas sim identificar a ética de pesquisa, a ética relacionada a essas pesquisas. Se é ético ou não desenvolver a pesquisa com aquele grupo de pessoas, né? Com isso, gente, então nós tivemos a definição da Resolução 196, em 1996, como a gente pode ver aqui, aonde definiu-se todas as questões de ética do Brasil, pautando-se nas normas internacionais. Depois de 15 anos, deu-se o processo de revisão dessa Resolução 196, para que, em 2012 nós tivéssemos a definição da Resolução 466, que está em vigor até o presente momento. O que a gente viu de diferença da Resolução 96 para 466? Na nova resolução, foram levadas em considerações referenciais básicos da bioética, como o reconhecimento e afirmação da dignidade, liberdade, autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e direitos humanos. Nesse sentido, a resolução ela se tornou mais robusta para avaliar as pesquisas no território nacional. Também em 2012 foi lançada a Plataforma Brasil. O que é a Plataforma Brasil? É um site do Conselho Nacional de Saúde, ministrado pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, administrado por ele. E esse site você pode submeter o seu projeto de pesquisa a qualquer um dos comitês de ética do território nacional. Hoje não se pode mais fazer nenhuma submissão independente, somente via Plataforma Brasil. E isso regulamentou e deixou de maneira mais justa a avaliação das pesquisas no território nacional. Bom, para que a gente encaminhe um projeto para o Comitê de Ética, o que é importante a gente levar em consideração? Primeiro, se ele envolve seres humanos, obviamente, né? Então, pesquisas de revisão de literatura, de revisão sistemática, meta-análise, elas não precisam ser encaminhadas por comitê de ética, porque elas não envolvem diretamente pessoas, né? Pesquisas também vinculadas a bases de dados de cunho público também não precisam ser encaminhadas ao comitê de ética. Quais pesquisas que a gente encaminha para o comitê de ética? Pesquisas que envolvem pessoas diretamente por meio de pesquisas que envolvem questionários, que envolvem exames físicos, que envolvem relato de caso, ou até mesmo pesquisas que envolvem informações de prontuários médicos,
são informações sigilosas de cunho médico. Então, também essas pesquisas precisam ser encaminhadas para o Comitê de Ética. Os documentos necessários para encaminhar uma pesquisa para o Comitê de Ética são o projeto de pesquisa, instrumento de coleta de dados, o termo de consentimento livre esclarecido, TCLE, o termo de compromisso da utilização de dados, o TCUD, as cartas de autorizações pertinentes a essa pesquisa e a folha de rosto que a própria Plataforma Brasil gera. Tá? Com relação ao projeto de pesquisa, a gente comentou em sala de aula como que se organiza um projeto de pesquisa. O projeto que nós apresentamos, ele é bastante vinculado à Plataforma Brasil. Então, todos os itens necessários a serem preenchidos no projeto, eles estão vinculados à organização desse sistema que avalia os projetos de comitê de ética. São eles. Então, o que a gente precisa de ter? Resumo, introdução, objetivos, uma hipótese, desenho do estudo, a metodologia que ele é composto, né? Tamanho da amostra, critérios de inclusão e exclusão, riscos e benefícios, análise dos dados, desfechos primários e secundários, um cronograma, um orçamento e as referências bibliográficas. Sugiro que vocês visualizem esse projeto para que ele fique bem vivo na memória, para a nossa prova, enfim, né? Instrumento de coleta de dados. O que a gente pode dizer do instrumento de coleta de dados? Ele não pode, não deve identificar o sujeito da pesquisa. Esse instrumento deve ser composto por todas as variáveis que nós vamos coletar junto ao sujeito ou ao participante do estudo. Então, se for um questionário, tem que ter o questionário na íntegra. Se for uma anamnese, tem que ter os passos da anamnese. Se for uma avaliação de dados de prontuário médico, também vale ressaltar que a gente precisa avaliar todos os pontos a serem coletados do prontuário médico. Então, a gente tem que deixar bem claro quais são as informações que iremos coletar os dados. Tá? O termo de consentimento livre esclarecido. Esse é um dos termos mais importantes e mais bem avaliados dentro dos comitês de ética. Esse termo ele pode ser destinado a 4 classificações. Então, menores de 18 anos, maiores de 18 anos, maiores de 18 anos representados por um responsável legal, e também a gente tem que lembrar que aquelas pessoas menores de 18 anos têm que ter um termo de assentimento. Além do termo que os pais irão assinar, as pessoas que sabem escrever os seus nomes, né, a partir de 7 ou 8 anos, também têm que assinar um termo de assentimento. Todos esses modelos de termos estão lá no AVA, vocês podem avaliar e verificar cada um deles. Quais são as características principais do TCLE? Primeiro, ele tem que ter uma linguagem fácil. Qualquer pessoa deve entender o que aquele termo está querendo dizer, né? Então, termos técnicos têm que ser traduzidos. Explicações de todas as etapas da pesquisa, ou seja, tem que ter o objetivo, o tipo da pesquisa, quais são os riscos e benefícios que essa pesquisa pode trazer ao participante do estudo, o cronograma, caso seja necessário, vocês tenham encontros pontuais com essas pessoas. Deve abordar a questão do sigilo das informações, esclarecimentos quanto à recusa em participar do estudo e também uma cláusula de indenização. Então, o termo de consentimento ele é um termo bem importante que você deve tomar bastante cuidado na organização dele. O termo de compromisso da utilização dos dados, ele é utilizado quando o grupo de pesquisa ele irá realizar uma coleta de dados por meio de informações de prontuários médicos, laudos de exames ou exames radiográficos, exames complementares. Então, esse termo ele deve ser organizado, né? Tem que ter o nome completo de todos os participantes do estudo, inclusive do orientador, co-orientador, um possível residente que venha participar com vocês desse estudo. Tem que ter o nome completo, RG ou CPF e a assinatura. Esse documento deve ser digitalizado e encaminhado à Plataforma Brasil. As cartas de autorização já são relacionadas àquelas pesquisas que acontecem dentro de ambientes fechados, como instituições de ensino superior ou até mesmo em hospitais e clínicas médicas. As pessoas responsáveis por esses ambientes devem dar uma carta de autorização para o grupo de pesquisa para que, enfim, se permita fazer a pesquisa nesse ambiente. Quando que nós não precisamos da carta de autorização?
quando fazemos pesquisas em vias públicas, por exemplo, numa praça, dentro de algum ambiente público, né? E também dentro da casa das pessoas. Não precisa pedir autorização para o prefeito nem para o secretário da saúde para que a gente faça a pesquisa nas vias públicas. Beleza? E por fim, a folha de rosto. A folha de rosto é um documento gerado pela própria Plataforma Brasil, que deve ser assinado pelo responsável da pesquisa e também pela instituição proponente. Então, no nosso caso, na Universidade Positivo, a gente pede a autorização dos diretores dos nossos quadros clínicos. Tá certo? Pessoal, espero que essa revisão tenha sido útil, que vocês consigam relembrar todos os tópicos apontados nas nossas aulas e qualquer dúvida nós estaremos à disposição aí na sequência. Beleza? Ótimos estudos para vocês, nos encontramos na nossa revisão presencial.